Olá, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você acha que é preciso ter muito para poder vencer? Muita força, muitos recursos, muito conhecimento, muita influência para poder mudar algo na vida? Alguns acham que sim, que é preciso investir bastante, ter muita influência, muitos recursos, muita inteligência para poder vencer um problema, para poder sair de uma situação difícil, mudar um quadro na vida, para poder até mesmo conquistar um sonho. Mas a palavra de Deus diz algo diferente, que é possível vencermos com pouco. O pouco que temos nas mãos é possível realizarmos grandes coisas. Vale a pena lembrarmos alguns exemplos bíblicos. Em 1 Reis 17, a Bíblia fala sobre uma mulher viúva de um lugar chamado Serepta. E essa mulher estava atravessando uma crise. Todo Israel estava em seca há mais de 3 anos. E ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que dava para uma única refeição para ela e seu filho. E depois, na cabeça dela, ela dizia que iria morrer. Então ele encontra o servo de Deus, o profeta Elias, e esse diz para confiar no Senhor. E ouvindo a instrução do servo de Deus, ela resolveu confiar. E este diz que o azeite da botija não iria faltar até que chovesse. E a farinha da panela também não faltaria. E assim aconteceu. Aquele pouquinho de azeite e farinha deu para muito tempo até que chovesse sobre a terra. Um outro exemplo bíblico está em Juízes capítulo 7, onde um exército de inimigos de mais de 180 mil homens estavam afrontando o povo de Deus. E o Senhor diz a Gideão, um dos líderes de Israel, que com apenas 300 homens ele venceria aquela guerra, aquela batalha, e assim aconteceu. O Senhor deu vitória a Gideão com 300 homens apenas, contra um exército de mais de 180 mil homens. Diz também a palavra de Deus em Mateus capítulo 14, que uma grande multidão de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, estavam seguindo Jesus, ouvindo seus ensinamentos e recebendo a palavra de Deus e desfrutando também de curas e milagres. E um determinado momento, quando o sol estava se pondo, o Senhor quis alimentá-las, além de espiritualmente, também fisicamente. E ele pergunta quem tem algum alimento, e no meio daquela multidão toda encontram apenas 5 pães e 2 peixes. E com aquele pequeno lanche, com aquela pequena refeição, ele faz o milagre da multiplicação e alimenta milhares de pessoas, e ainda sobra. Grandes coisas o Senhor faz em nossas vidas a partir de poucas coisas que nós temos em mãos. É possível você mudar a sua vida, mudar a sua sorte, vencer um problema difícil com pouco que você tem nas mãos. O segredo é confiar esse pouco nas mãos de Deus. Não é termos muito ou bastante, mas o pouco que temos, confiarmos em Deus. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 25, o Senhor diz: "Sê fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei." Ser fiel é ser grato, é confiar no Senhor. O pouco que a gente tem. Não confiar nas circunstâncias, não confiar no natural, mas no sobrenatural. E essa faz toda a diferença. Davi, por exemplo, tinha tudo de pouco. Pouca estatura, pouca força, pouca habilidade militar, poucas armas, e enfrentou um adversário, Golias, que tinha tudo o oposto. Muito tamanho, muita força, muita habilidade, muitas armas, mas o pouco de Davi estava com a bênção de Deus, a unção de Deus, e essa fez toda a diferença. Davi derrubou Golias com aquele tamanho todo, porque a força de Deus estava com ele. O que você tem que você considera pouco na sua vida? Pouco tempo?
pouca força, pouca influência, poucos recursos, o Senhor pode multiplicar o pouco que você tem e te dar uma bela vitória daquilo que você mais necessita, que você mais precisa na sua vida. Olha o que a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Olha só, o Senhor está dizendo que Ele nos conhece, sabe que nós temos pouca força, mas porque nós guardamos a sua palavra, confiamos em seu nome, então Ele abriu uma porta para nós que ninguém pode fechar. E essa porta pode ser uma oportunidade, pode ser novos negócios, novos horizontes, porta de bênçãos e oportunidades que Ele abre em nossas vidas, quando confiamos nele, quando guardamos a sua palavra. O que você tem que é tão pouco, que parece tão pouco, põe diante do Senhor. Confia nele e Ele abençoará o trabalho das suas mãos, te fortalecerá e Ele fará grandes milagres na sua vida. Aquilo que você ainda não colheu de grandioso na sua vida, o Senhor vai trazer através do pouco que você tem, se você confiar nele. Tudo que Ele espera de nós é o pouquinho que nós temos, entregarmos em suas mãos, confiarmos nele e Ele faz o milagre da bênção. Deus reservou para você grandes coisas, grandes milagres, e Ele só espera que o pouco que você tem, o pouco que nós temos, coloquemos nas mãos dele. E Ele vai fazer grandes obras na sua vida. Pega essa palavra, fica firme na fé e deixe o Senhor agir na sua casa, agir na sua vida, e Ele te abençoará grandemente e te multiplicará. O pouco que você tem se tornará grande, e grande será a sua vitória com o poder do Senhor Jesus. Deus abençoe.